Hoje nós vamos ter uma convidada especial aqui, Patrícia. Oi, Silvia. Boa noite. Hello! Oi, tudo bom? Tudo, tá me ouvindo? Perfeita. Ai, que bom! A Deu gente até vai ficar na emoção. caverna hoje. Deu até emoção. Ai, calor! E aí? E aí? Eu acho que com o fone fica melhor, Paty. É, Mas eu tava. não sei se foi isso da outra vez. Eu acho que foi mesmo a questão da internet. Tem vezes que o Instagram dá isso, né? Uma instabilidade um pouco maior. Entendi. E aí fica esse som de eco, né? Não, o som da caverna, né? Tadinha da Paty, tava na caverna, meu. Ai, O gente. E pessoal tá aí? entrando Tá aí. entrando aí, né? É, E aí, se ficou bem, apresenta. Si? Fiquei, Hum. sobrevivi, sobrevivi. Bom, gente, quem não conhece a Patrícia, ela é uma super profissional, uma educadora física, ponto fora da curva, excelente. E assim, hoje a gente vai ter uma conversa para ela dividir um pouco com a gente esse olhar, como que ela foi construindo ao longo do tempo. Eu falo que o jeito dela enxergar o corpo e as conexões que você faz com o corpo são um pouco parecidas com as que eu faço com né, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente, como é que se apresentasse, né? Falar um pouquinho de você e fica à vontade. Então vamos lá. Vamos lá. Então, eu sou formada em educação física, me formei em 98. Faz tempo, né? Gente, quando eu me dou conta, faz 22 anos, abafa. Então, me formei em educação física e no começo eu já comecei a trabalhar com gestante de cara. Eu saí da faculdade já com uma sensação de... Na verdade, assim, na faculdade eu já não estava me encontrando muito. Eu já estava numa onda de não entender aquela coisa de academia, assim, super frenética, assim. Então, eu até tinha pensado em trancar a faculdade, eu não tinha me encontrado ali. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que o exercício, ele é muito bom, mas ele pode ter um efeito terapêutico, além da performance, além do esportivo. Então, aí eu comecei a me interessar pelo exercício de uma maneira mais como uma ferramenta para atingir alguma coisa, do que propriamente ele em si. Né? Deixou de ser para mim o que o exercício traz como transformação, deixou de ser o objetivo principal, transformação assim estética do corpo. Eu comecei a buscar, através disso eu comecei a buscar outras coisas, né? Aí, enfim, trabalhei muito, dei muita aula, fiz mestrado. E aos poucos eu fui me envolvendo, eu fui percebendo um outro entendimento de corpo, assim. O que aconteceu, o que eu acho que é... Aliás, acho que eu vou começar fazendo meio que uma brincadeira, não uma brincadeira, mas eu queria saber das pessoas. Gente, escreve rapidinho nos comentários para mim. Quando eu falo, quando eu falo assim, bom, eu vou começar a fazer exercício, o que, que vai acontecer com o meu corpo? Eu queria saber das pessoas que estão aqui, o que, que elas entendem, o que, que elas imaginam que vai acontecer com o corpo delas quando eu começo a me exercitar. Do ponto de vista crônico, assim, então desde que eu me exercito, eu acho que o meu corpo darará. Se alguém puder responder, porque isso é tão importante para mim, de saber o que, que as pessoas percebem do exercício, o que, que é o exercício, o que, que ele faz comigo, né? Bom, Aí e conforme bom, forem falando, conforme forem falando aí, eu vou te avisando aí. tá. Então, eu tô fazendo essa brincadeira, essa pergunta, porque foi o que eu falei na última live que eu fiz, assim. Quando você entra na faculdade de educação física, o teu foco é trabalhar, você é ensinado a pensar que você tem, de qualquer maneira, você tem que gerar força no teu aluno. Ele tem que produzir força, ele vai se transformar por meio da força, né? Então, quando eu comecei a dar aula, eu vi o aluno,
assim, o aluno chegava para mim para começar a construir um programa com ele, o que vinha na minha cabeça? Ah, ele tem que fortalecer. Então, eu começava todo um programa de fortalecimento com o aluno, não, ele tem que ficar forte e tal. Mas eu comecei a perceber que o fortalecer somente, eu focar somente no fortalecer, não trazia a transformação que eu esperava do aluno. Às vezes até trazia, mas em geral, chegava aquele aluno com uma postura ruim, queixoso de dor, e aí eu falava, bom, ele está fraco, vamos fortalecer. Mas não acontecia, ele fortalecia, mas ele não mudava. Ele não mudava nesse sentido de ter um gesto mais eficiente, de ter uma autonomia, um controle do corpo mais presente. Aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, o que adianta ele ficar forte se ele não muda? Não muda o padrão de movimento, se as dores dele não diminuem, se ele não muda a postura, se ele não chama as rédeas desse corpo para ele. Então, ali eu comecei a ficar muito insatisfeita, assim, de só fazer trabalho focado em força e localizado, sabe? E aí eu comecei a falar, gente, não é esse o caminho. Eu não vou poder realmente, a pessoa não vai poder realmente passar por uma transformação que o exercício pode fazer se eu estiver focando só nessa questão da força. E muitas coisas, e começaram a... Tem uma pessoa aqui que colocou uma questão aqui, como que você tinha pedido para colocarem. A Silvia colocou assim, ó, eu me sinto mais disposta, seja qual exercício for, até um alongamento me dá mais disposição. Isso, gente, isso é tão legal, porque é esse o caminho que eu quero pegar com vocês hoje para discutir. Quem que foi? Foi a Silvia? Silvia. Oi, Silvia, obrigada, viu? Ah, aliás, cadê as irmãs terroristas? Não estão aí? Acho que ainda não chegaram. Ainda não chegaram, assim, gente, tinha semana Karen, passada foi as Marina. irmãs se caguetando aqui. Elas são máximas. Adorei. Então, e aí o que acontece? Eu comecei a perceber que o aluno chegava queixoso de dor. Aí eu falava, bom, então vamos trabalhar força. E aí, para determinado aluno, aquela força realmente resolvia o problema dele, para outro aluno não, piorava. Então, eu comecei a pirar com aquilo na minha cabeça. Eu falei, gente do céu, peraí, ele não tinha que ficar, ele tinha que transformar. Não foi isso que me ensinaram na faculdade? Que se eu trabalhasse força com ele, ele não ia se transformar? E não, muitas vezes não. Então, aí eu comecei a pensar, gente, não é o caminho. Eu comecei a perceber que eu estava pensando na estratégia ao invés de pensar no indivíduo, do que ele de fato precisava ali na minha frente. Então, isso eu tive que começar a mudar o olhar. Porque quando a gente pensa, a maioria das pessoas que quando começa a pensar, eu vou fazer exercício, o que elas estão procurando? O que elas pedem para a gente, professor? Primeira coisa, eu quero emagrecer e eu quero ficar forte. E aí, se a gente parar para pensar, esses dois elementos são elementos que eu consigo enxergar numa pessoa. São dois elementos estéticos, que podem corroborar para a saúde, podem, claro, mas eles são essencialmente estéticos, porque eles fazem parte da imagem. Então, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu estou pensando por fora desse corpo, no que aparece, mas eu não estou pensando na estrutura dele. Então, por exemplo, se eu vou construir uma casa, eu quero construir uma casa com varanda, quero ter um gazebo. A gente pensa em tudo o que vai aparecer naquela casa. Mas para eu construir essa casa, eu preciso de fundação. Eu preciso de estrutura. Porque senão eu não construo essa casa. Que permita que eu faça qualquer coisa, que eu coloque vasos, que eu coloque... Eu tenho que ter uma estrutura, uma fundação que permita que eu faça isso. Então, esse foi um clique que eu comecei a pensar. Comecei a pensar, gente, se eu ficar trabalhando as variáveis que estão por fora, eu não transformo esse aluno. Porque eu não atinjo essas fundações dele. Então, eu acho que aí eu quis começar falando um pouquinho disso, porque é por onde eu entro. Eu vou tentar primeiro trabalhar a estrutura do aluno,
É um passo Depois, atrás, né? exatamente. É o antes, né? É o É prévio. o antes. Gente, é construir uma casa. Eu preciso de fundação, eu preciso de base sólida, eu preciso, porque aí eu consigo colocar qualquer coisa. Porque o que acontece quando um aluno chega com dor, chega com uma postura que você sabe que é um terreno para dor daqui a um tempo? Às vezes ele nem tem a queixa de dor ainda, mas você percebe na construção corporal dele que é um terreno fértil para dor, para ele, para daqui a um tempo ele começar a sofrer de uma ineficiência mecânica. Então, o que acontece? Quando esse aluno chega, eu tenho que começar a tirar essas camadas, essa má postura, como é que ele se organiza, para eu chegar na fundação dele, na estrutura, e começar a trabalhar essa estrutura. Porque se ele tem dor, ou se ele tem um terreno para dor, isso significa que existe uma disfunção ali. E aí, se a gente pensar juntos, se eu tenho uma disfunção e começo a trabalhar força, e força necessariamente muitas vezes tem a ver com implementar carga, de botar carga naquele aluno, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando carga na disfunção. Sobrecarregando. Então, exatamente, eu estou colocando peso numa estrutura que não está bem construída. Então, aí a gente entra até no exemplo que eu usei na última live, que é o exemplo da estante. Eu tenho uma estante que está com o pé meio bambo ali. Tem uma rachadurazinha ali no pé, tem uma prateleira que não está tão legal. E eu vou colocando o livro. Ah, ela dá uma rachadinha, ela dá uma balançada, mas ok, eu consigo colocar livro. Coloco o livro. Vou colocando peso nessa estante. Aí eu falo, eu vou na feirinha da Benedito Calixto, eu compro um bibelô deste tamanho. Aí eu coloco o bibelô na estante. Eu coloco o bibelô na estante, a estante racha. E aí eu falo o quê? Maldito bibelô. Só que não foi o bibelô. Foi a estrutura que já estava te dando sinais que ela não estava bem, que tinha disfunções, mas que a gente negligenciou. Então, o corpo com dor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele está te sinalizando que existem disfunções e que você tem que olhar para essas disfunções antes de passar para o passo posterior, que é o ganhar força, que é talvez o elemento estético. Então, o que eu quero dizer é que antes dessa ferramenta, que é trabalhar força, que é trabalhar emagrecimento, eu tenho que trabalhar a estrutura que tá, onde eu vou implementar essa ferramenta. Então, meu trabalho, ele se desenvolveu muito por aí, né? Deixa eu beber uma água aqui. É muito legal de ver assim, como que você bate o olho, né? E você bate o olho e você faz. Isso que eu acho incrível, assim. Então, às vezes você fala, nossa, acho que alguma coisa é no quadril que tá dando essa dor. E você vê todo o caminho do corpo mesmo. Isso que eu acho Então, fantástico. quando eu vou pensar nessa estrutura, eu tenho elementos visuais, assim, eu tenho referências ósseas que eu vou pensar em como que eu vou te mapear. Então, eu tenho referências, eu vou olhar para o aluno, eu vou ver como é que está o quadril dele, como é que ele apoia aquele pé, como é que ele coordena esse pé com o joelho, com o quadril. Tudo para mim é marcação óssea. O osso me dá o caminho. O osso me dá o caminho. O que esse posicionamento ósseo me mostra? O como ele está trabalhando a musculatura dele. Gente, é legal pensar o esqueleto como é um monte de osso empilhado, tá bom? Nós somos um monte de ossos empilhados. Quem é que dá a forma do corpo? É como esses músculos elásticos se conectam, fazem a conexão de um osso para o outro. O corpo é isso, gente, o corpo é isso, é um jogo de elásticos que vão fazendo as ligações entre os ossos. Então, se eu tenho um músculo que está muito contraído, ele vai mudar o posicionamento de determinado osso. Então, quando eu bato o olho, eu falo, nossa, esse osso aqui ele está tendo uma força que não era para ter. Então, você vai começando, através dessas referências ósseas, você vai começando a perceber que músculos estão trabalhando demais, que músculos estão trabalhando de menos,
por que que ele está com aquela dor, quem é que está gerando aquela bagunça, que nem eu falo, né? Quem que começou a bagunça, porque é isso que vai sendo a referência. Mas veja, em nenhum momento eu estou vendo se ele está nesse primeiro momento ali, inicial, que eu vou construir a base. Eu não estou preocupada se ele está gordinho, eu não estou preocupada naquele momento em que ele quer correr uma maratona. Eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em perceber como ele construiu esse corpo, onde eu posso atuar para melhorar esse possível terreno de lesão. E aí a gente vai trabalhando. Uma vez que eu vou trabalhando e melhorando a estrutura dele, ele começa a ficar apto para de fato fazer o que talvez seja o principal objetivo dele, que é ficar forte, que é ter uma vida em que ele tem uma estrutura de corpo para aguentar seja a vida cotidiana dele, ou ele é um cara que gosta de, sei lá, fazer corrida de aventura. Quer dizer, eu preciso preparar esse corpo do ponto de vista estrutural, profundo, para que a gente vá migrando para o movimento dinâmico, em que ele possa fazer o que ele quiser. Inclusive ficar forte e saradão, mas aí é a opção dele. O meu papel é olhar para esse aluno e perceber como é que ele monta a estrutura, né? E aí, assim, é interessante porque você tem várias razões, porque vários motivos, várias estratégias a gente usa para estruturar o nosso corpo. Então, do ponto de vista mecânico mesmo de corpo, é o jeito que eu aprendi a me movimentar, ou hoje eu tenho uma disfunção porque eu tive uma lesão, ou porque a minha estrutura corporal, muito relacionada à minha psique. Isso que eu acho fantástico. É muito relacionado, não tem diferença. O jeito que eu sou vai moldar o meu corpo. Né? E o jeito então, eu estou, né? Estou Exatamente. naquela semana, você bate o olho e você faz uma leitura psicológica quase pelo corpo. É fantástico isso, né? O estado emocional da pessoa naquela semana é muito legal. Gente, interfere muito. Muito, muito. É o que eu falo assim, você tá lá para dar aula, aí o teu aluno bate lá na porta, lá na frente. Você vê ele chegando. Você já sabe, eu não sei te dizer o que é exatamente. O que eu olho nele que eu falo, é porque ele está com aquele ombro. Não, é um jeito, aí é que a gente vê a alma da pessoa, porque tem toda uma biomecânica, mas o que bota aquela biomecânica em ação é uma pessoa. Então, aquela pessoa chegando, você já sabe, se você bate o olho no aluno, você sabe que ele está triste. Ele nem te falou nada, ele está sorridente e tal, mas você sabe que ele não está legal. Agora, Cíntia, aí é o teu papel. O que é isso que a gente consegue ler? O que é isso que a gente lê? Porque a gente lê, a gente vê o aluno, você nem teve o contato ainda de olho, sabe? Ele está vindo lá pelo corredor. Você já sabe, tem alguma coisa ali que você já sabe que não está bem. Não é? Isso tem muito a ver com a tua bagagem, né? Com a tua experiência, com os teus estudos, pelo menos dentro do meu olhar. Mas tem a questão do feeling, a questão do inconsciente, comunicação do inconsciente para inconsciente. Mas tem toda uma bagagem, um pré aí que você tem. E eu acho que isso te diferencia, essa bagagem de enxergar a pessoa, o que formou essa pessoa. Essa pessoa que está aqui foi formada da forma da experiência dela de vida. E você, eu acho que assim, essa figura que você diz, né, que é a massinha de moldar, como se fosse uma massinha de moldar, e eu acho que é muito diferente esse teu jeito, muito diferente. Que talvez, mais ou menos o que eu falo, né, às vezes o meu jeito de enxergar é um pouco parecido e muito parecido com o que você... Então, quando a pessoa chega falando para mim de um problema X aqui, e a pessoa está me contando de outras coisas, eu estou percebendo que a raiz muitas vezes está em outro lugar. É isso. E é similar com você. Então, eu chego reclamando para você, Paty, nossa, eu tô com uma dor no ombro direito, você está lá me olhando o outro pedaço e fala assim, é o tornozelo esquerdo que você está entortando assim, assim. Como é que você enxergou isso? E aí a gente parece meio bruxa, mas não é bruxa. É uma questão que fica óbvio, né? A gente tem, assim... Quem trabalha com corpo porque assim, como é que eu consigo chegar nesse mapeamento ósseo?
Eu tenho uma estrutura, eu tenho uma ferramenta que é ciência mesmo, que é biomecânica. Então, eu me pauto em biomecânica, a mecânica corporal. Quais são os movimentos que são mais eficientes, que tipo de força é aplicada nos ossos. Tudo isso é ciência, não é? Não é como é que é, Cintia? Não é feitiçaria, Não é bruxaria. tecnologia. Então, assim, eu tenho parâmetros objetivos nos quais eu me apoio para ler o aluno. Mas, gente, é uma pessoa que está ali na minha frente, não é é um monte de osso empilhado, coordenado por músculos, mas o que dá o todo é uma pessoa que está ali. Então, eu me pauto em uma técnica científica, em uma técnica objetiva, mas há 20 anos dando aula, você começa a ter uma leitura que eu nem sei explicar como, mas você começa a ler um pouco do corpo e o que ele está querendo te dizer. E, gente, sempre diz alguma coisa. Eu vi semana passada, quando a gente estava conversando, que alguém ou algumas pessoas falaram: ai, que legal, alívio de dores, eu gostei desse tema. Gente, dor não é normal, mas é o que mais acontece hoje, é o que mais chega para mim. Dor é um sinal do teu corpo que alguma coisa não está bem. Tá gritando, né? Tá gritando. Mas é o que eu sempre falo pro aluno, mas espera aí, a dor ela é ruim, mas ela é boa. Porque se a gente usar essa dor a nosso favor, eu consigo transformar. Então, a dor, ela é um indicativo de que as coisas não estão bem, mas ela é também a tua força motriz, é o teu chutinho na bunda para se mexer. Entendeu? Anda, vai ver o que está acontecendo, né? Exatamente. Porque quando você começa a conviver com dor e absorver que eu tenho dor, e começar a encarcerar essa dor, na verdade você também está fazendo um uso dela, mas um uso ruim. Você está se apoiando nela também. Claro, não é fácil viver com dor, nunca vai ser, é horrível. Mas eu sempre falo assim, procura usar isso para te mover, para você buscar a saída disso. Porque uma vez que eu vou para o outro caminho, eu entro nesse processo de dor e admito e me aproprio dele, puxa, eu tenho dor, como sendo uma coisa que eu sempre vou ter dor, você não transforma. Na verdade, você se entrega para esse processo. Então, assim, o que eu acho mais legal da gente falar, assim, é que a dor, ela é um sinal para você começar a se olhar. Porque, gente, de novo, eu vou falar de novo, dor crônica não é normal. O que é normal? Eu bati não sei aonde. Aquele dia minha filha decidiu fazer uma caminhada, subiu um morro. Ok, essa dor, ok, você vai Fui fazer uma pedalada, exagerei, meu Deus. Exatamente, decidi até Pirituba e voltar. Eu tava assim, Interlagos. Mas, então assim, esse tipo de dor, eu caí, eu bati. Ok, isso é dor aguda da gente, enfim, ter alguns traumas. Mas a dor crônica, ela já ultrapassou essa fase. Ela, de alguma maneira, ela já transformou a tua mecânica. Ou a tua mecânica, já muito repetitiva, te leva para o processo de dor. Dentista é um exemplo claro de que a minha mecânica corporal vai me levando à dor. Não tem um dentista que não tenha dor. Porque a mecânica, o gesto de trabalho dele é muito ruim. Repetitivo, né? Repetitivo e completamente ineficiente. Ele trabalha em torção. Não tem quem, né? Sobreviva. Então, né? Exatamente. Então, assim, a dor, ela é um processo que, quando ela começa a acontecer de maneira crônica e você admite que aquilo é normal, porque durante um tempo a gente fica tão cansado de ter dor que você começa a admitir que aquilo é o teu normal. Quando você admite que isso é o teu normal, é o momento em que você começa a se deixar transformar, de fato, por ela, mecanicamente e psiquicamente também.
Não é? Dor crônica é depressivo, né? Altamente depressivo. Causa muita depressão. Então, assim, acho que o que me chamou muita atenção, eu não sei se foi uma coisa do universo, eu não sei o que foi, mas começou a chegar muito aluno com dor crônica para mim. E foi aí que eu tive essa virada, que eu falei, gente, eu tô pensando em força, eu tô pensando, o que acontecia? Ah, eu tô com dor. E a gente aprende na faculdade que a força é para dor. Tipo, se você tá com dor, é porque você tá fraco. Então, eu vou fortalecer esse cara. O entendimento que se tem de dor é que existe um desequilíbrio muscular por fraqueza. Então, Entendi. você aprende que, esse cara tá com dor, eu tenho que fortalecer. E o que acontecia comigo, professora novinha? Eu fortalecia, matava de fortalecer esse cara e ele piorava. O que será que aconteceu? Produção, me ensinaram errado. E eu ficava, gente, mas peraí, o combinado não era que ele ia melhorar? Sim, ele tá piorando. E cada vez mais chegando aluno com dor crônica para mim. E eu falava, gente, mas aquilo que me ensinaram na faculdade não deu certo, tá? Só queria avisar que não rola. Não rola. E aí foi aí que eu comecei a buscar, assim, um outro entendimento do corpo e um outro entendimento da dor. A dor, ela é um processo ela é muito ruim, mas ela é altamente transformadora se você entrar no processo de entender o que está acontecendo ali. Porque o trabalho corporal... É o incômodo, né? É o incômodo que se eu olhar para ele eu posso transformar, mas se eu fizer de que eu falo que toma uma Novalgina e faz de conta que não aconteceu, você só vai... Exatamente. Se você jogar essa dor para debaixo do tapete, ela vai voltar. Ela vai aparecer. Ela pode só ficar dormente ali. E o que acontece com o corpo? E aí, é aí que eu te falo que a gente começa a mapear todo esse mapeamento ósseo. A gente é muito inteligente, porque o corpo não vai deixar você com dor. Então, se tem alguma coisa que não está legal e você que gera dor, o que o teu cérebro faz? Ele gera compensações para parar aquela dor. Então, é o momento que, por exemplo, eu tenho uma disfunção no quadril e eu começo a torcer um pouquinho o tronco, para eu parar de pôr carga ali. Eu faço isso absolutamente sem perceber. Entende? Eu faço sem perceber. É de outra ordem, é autônomo, não é voluntário. Uhum. Mas você começa, de certa forma, a fugir do padrão que te dá dor. E é aí que você começa a fazer as mudanças. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa que é clássica? É uma puérpera, tá? A mãe que está ali no pós-parto. Ela tem um gesto repetitivo de cuidar de um bebê. Em geral, não sei, eu não tive filho, mas em geral as meninas relatam que tem muita dor nessa parte superior das costas, nos ombros e tudo mais. O que começa a acontecer para você tentar sair dessa dor? Você começa a fazer umas torções, você começa a fazer umas flexões. Então, não raro, uma mãe que tem bebê, dali um tempo está com escoliose, que é aquela modificação da curvatura da coluna. Porque a gente vai tentando adaptar para fugir da dor. Então, quando você olha para o aluno e você vê disfunção, você fala... Aí você vai lá e pergunta, você tem dor? Tenho dor há muito tempo. Que aquele processo de dor se instalou, e toda aquela compensação se instalou porque muito provavelmente começou um processo de dor ali. E ele foi indo, e o corpo vai tentando lidar com aquilo. Então, quando ele realmente não aguenta mais, ele vai procurar ajuda, ele já está muito transformado. Por isso que assim, não é magia. Você bate o olho no aluno, você sabe que ele tem uma disfunção ali. Né? E que muito provavelmente começou lá atrás, né? Então, assim, às vezes são pontos até que a gente nem consegue identificar, né? Às vezes é uma cadeira, às vezes é um colchão, né? Às vezes é alguma coisa que você está fazendo. Te falei, né? Um colchão daqui de casa. A gente está sentindo e tem que trocar, porque você começa um dia que você deita um pouco torto, outro dia um pouco torto, quando você vê, você está todo doído, todo moído, você nem percebe. E isso às vezes vai por anos, né? Você sabe o que é clássico? Assim, é bem clássico, assim, você pegar homem com dor nas costas, lombar.
tá? Aí você pesquisa lá o que ele faz, como é que é a vida dele e tal. Aí você faz a fatídica pergunta para ele. Mas quando você senta para almoçar ou para dirigir, você tira a carteira do bolso de trás? Porque tem homem. A gente não faz isso, né, meninas? Não, eu não ando com a nunca tinha carteira. imaginado que isso faz diferença. Faz toda a diferença, porque se eu sento no assento do banco, da cadeira, e eu tenho um desnível pela carteira, eu tô torto. Nossa. Então, você sabe quem tem muita dor lombar? Motorista de ônibus, porque eles não têm onde deixar a carteira. Então, eles sentam com a carteira no bolso. Então, ele trabalha o dia inteiro assim com o quadril, né? Entende? Então, são essas coisinhas que vão moldando, que vão... E aí que entra aquele conceito... Aí vai descompensando analogia. tudo, né? Descompensa tudo. Então, aí que a gente tem que lembrar dessa analogia da massinha. Sabe massinha de modelar? Aquela massinha que a gente brinca? Você modela, você acabou a brincadeira, você deixa ela lá. Ela vai ficar daquele jeito, até que você mexa nela de novo. O corpo, ele é a mesma coisa. Você molda. Você está o dia inteiro trabalhando naquela posição repetitiva. Seu corpo se molda como se fosse uma massinha de modelar. E se você não faz nada de compensação, você é um cara que trabalha o dia inteiro, não vai caminhar, não sobe uma escada, não incorpora algum tipo de movimento no teu dia, essa massinha ela fica modelada como se você ainda tivesse sentado. Então, por isso que é tão difícil. Às vezes, aquela coisa, você ficou o dia inteiro sentado ali trabalhando, você levanta, você morre nas costas. Ou o ciático briga, dá aquela pitada, assim. Por quê? Porque você está modelado num determinado padrão. Quando você muda, sente. Então, e aí o que está por trás disso? Gente, a inatividade é muito ruim, porque me fixa o meu corpo em padrões. Então, se eu sou uma pessoa que trabalho muito sentada, eu vou ter um padrão corporal de quem trabalha muito sentado. Então, eu vou ter um ombro mais rodadinho para dentro, eu vou ter uma lombar que é um pouquinho menos... eu perco um pouco da curvatura lombar. Então, tudo isso são adaptações pequenininhas que vão acontecendo, mas ao longo do tempo, elas vão de fato te transformando, porque essa modelagem que acontece com a gente, ela vai se fixando. Então, por isso que assim, a inatividade, ela é mortal para a dor. Porque a dor, ela te coloca num padrão, no padrão de dor. A gente sabe como é que é o padrão de dor, né? Aquela coisa mais encolhidinha. E se você não quebra esse padrão, você vai indo, você vai sempre... E normalmente quem tem dor, tudo que não quer é se mexer, porque fala, se eu me mexer vai doer. Mas quanto menos mexe, piora, então. Exatamente. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar, os ortopedistas, os médicos em geral, tinham essa conduta de quando o aluno tinha dor, era para fazer repouso. E a gente, empiricamente, a gente sabia que isso estava errado. A gente sabia que isso estava errado. E hoje isso mudou tanto que hoje o médico fala para você, não para. Vai fazer alguma coisa. Vamos mudar a atividade, mas você não pode parar. Porque senão o quadro de dor se instala mesmo. E quando ele se instala, ele te modifica mesmo, né? Então, o movimento, ele quebra o padrão. Ele quebra padrões, ele te propõe novos modelos de movimento, novos modelos de se movimentar. E aí é bem interessante a gente pensar. O corpo, assim, é um conjunto de coisas. O corpo que eu estou falando do sentido do movimento, tá? Então, eu tenho parte de esqueleto, tenho parte de músculos, tenho toda essa parte. Mas eu tenho um macacão que reveste tudo isso. É como se eu vestisse um macacão da cabeça aos pés, tá? Que tem uma elasticidade e que se chama fáscia. Essa fáscia, ela tem uma mobilidade e ela faz uma transmissão de força por todo o teu corpo. Então, muitas vezes o aluno está com dor de cabeça e a gente começa a fazer um trabalho de liberação de tornozelo, de quadril, e a dor de cabeça melhora.
É porque, enfim, é mágica? Não, é porque eu vou liberando esse macacão. Quanto mais apertado ele tiver, mais duro ele tiver, mais tensão eu vou ter no corpo inteiro. Então, às vezes, o simples fato de você fazer uma caminhada melhora a sua dor de cabeça, porque você faz essa fáscia, esse macacão ganhar maleabilidade. Então, quanto mais a gente fica parado, mais essa fáscia fica parada. É isso? Sim, Menos. sim. Gente, assim, eu sou vegetariana, tá? Mas assim, mas eu já cortei carne. Sabe quando você compra carne? Aquela peça de carne? Não tem uma peliculazinha branca, assim, meia elástica, que você vai com a faquinha e tira? É aquilo. Aquilo reveste todo o teu sistema muscular. Todo, 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 todo. Então, imagina aquilo um pouquinho desidratado, ela fica mais densa. E sem mexer o dia inteiro, ela fica um pouco mais densa. Quando eu vou Mais apertada. Então é como se você estivesse no macacão apertadão. É isso. Então, quando eu vou me movimentar, eu levanto, trabalhei o dia inteiro. Aí eu levanto e eu começo com aquelas coisas. É ou não é? Eu começo a fazer umas coisas assim. Não é? Sabana, Aquele cara que levanta. Nunca ninguém viu aquele cara que levanta daquelas cadeiras da fila do banco e faz umas coisas assim. Porque a gente tem esse instinto de se espreguiçar também. É que a gente perdeu. Mas a gente tem esse instinto de espreguiçar. Por quê? Porque é exatamente isso. Você precisa de uma expansão antes de fato entrar no movimento. Gente, cachorro é uma inteligência nisso. Cachorro e gato. Eles se levantam, eles se espreguiçam. Porque eles vão entrar em movimento. A gente toca o despertador e sai correndo, né? Coitado do corpo. Menina, sai correndo. Eu não sei você, mas até a quarentena eu derretia da cama. Quando abri o olho, já estava lá dando a primeira aula. Eu parecia aquele quadro do Salvador Dalí, sabe? O relógio. Eu escorregando da cama. Então é isso, assim. Essa questão da mobilidade, ela é uma questão que ela é muito importante. Assim, tanto do ponto de vista de dor, que é uma tônica que eu senti que aqui no grupo talvez fosse uma coisa legal de abordar, mas no sentido de tudo, gente, assim, foi o que eu falei na outra live, eu quero ser uma velhinha que pode andar e viajar. E isso você constrói, não é? O teu corpo, ele é uma construção. Você aprende a se movimentar como é que fala? Agora me fugiu a palavra. Na cultura corporal dos seus pais. Por isso que você vê aquele filhinho que anda igualzinho ao pai. A gente aprende a se movimentar com os nossos pais. Então, se é uma família ativa, essa criança vai ser uma criança mais ativa, né? A gente aprende a se movimentar pela cultura em que a gente vive. A gente é moldado o tempo inteiro. Então, esse corpo móvel, ele é uma construção. Não é assim do tipo, eu tenho uma genética ótima, eu nunca fiz nada e eu tô com 80 anos. E tô super serelepe, é ruim. Pode até ser que tenha essa senhorinha super sortuda, tá? Mas não é o padrão, porque corpo é construção, você constrói essa evolução, né? A Karen, Gente. Não queria te interromper. Fala. É que a Karen ela pontuou. A Karen é uma das irmãs lá que você falou da semana passada. Das irmãs terroristas, das irmãs terroristas. A Karen entrou. Eu adorei elas. Ela é TO. E ela falou, eu tenho uma paciente com uma dor crônica em antebraço. Um dia dói flexores, outro extensores. Apresenta um edema residual que nunca vai embora e isso tem muito tempo. Minha última orientação foi fazer condicionamento físico e psicoterapia. Pode ser uma boa? Claro, lógico. Mas aí é que tá. Vamos lá. Ela colocou aqui, ela é técnica de enfermagem e faz movimento repetitivo há anos. Olha lá. É isso. Foi o que eu te falo. Uma mecânica ruim é a massinha, gente. É a massinha. Uma mecânica ruim repetitivo, ela me molda. Teu corpo segura a bronca? Segura, até determinado ponto.
vai chegar algum ponto que falar, olha, o teu corpo vai falar o seguinte, não dá mais, eu vou gerar dor crônica aqui. Entendeu? Porque é isso, então, que eu falo, assim, são coisas que têm que ser cuidadas. Uma coisa que eu gosto de falar é, ter uma dor, hoje eu acordei meio dolorida porque eu dormi mal. Ok. A gente é ser humano, a gente tem dor mesmo, tá? A gente dorme torto, ok, tá? Agora, eu tenho uma dor que se cronifica, tá sempre ali comigo. Gente, a dica que eu tenho que dar para vocês é, não percam tempo. Vão procurar ajuda. Vão procurar um bom fisioterapeuta. Vão procurar um bom professor de educação física. Porque é o que eu falei lá no comecinho, isso é um sinal. É o teu corpo falando, olha, eu tô segurando a bronca aqui, mas não tá legal. Tá? Presta atenção, porque não tá legal. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que acho que é uma informação interessante para as pessoas aqui. O aluno que tem dor, tá? Aí ele fala assim, eu vou mudar minha vida. Agora eu vou mudar minha vida, eu vou fazer academia todo dia, vocês vão ver, eu vou acabar com esse negócio. Acaba com ele. Aí ele começa a treinar, foi o que eu falei no começo, ele começa a treinar sem mudar a estrutura, sem entender o porquê que ele chegou naquela dor, qual foi o caminho que construiu essa dor crônica dele. Aí ele bota a carga, aí ele vai para o CrossFit, ele bota a carga. Tá? Não, aí que ele fala pro professor, professor, eu tô ficando muito dolorido, precisa fazer mais força. Aí vai, é uma bola de neve. Aí o que esse cara começa a fazer? Ele começa a viver, ele começa a treinar anti-inflamatório, treinar, ele vai nessa toada. Só que o que o anti-inflamatório faz? Especialmente o ibuprofeno. Ele atrapalha o ganho de massa muscular. Então, você treina muito e você não ganha massa muscular porque você está tomando anti-inflamatório. Aí, o que a gente interpreta? Nossa, mas ele não ganha massa muscular? Vamos fazer mais forte. Aí, ele inflama mais. Ele toma mais ibuprofeno. Aí, ele não ganha massa muscular porque o ibuprofeno, ele interfere nesse processo interfere muito nesse processo. Isso começa a virar uma bola de neve que se retroalimenta. Uhum. Então, eu não ganho massa círculo muscular. Vicioso, né? Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com as dores que se transformam em crônicas e que tipo de condicionamento você vai fazer. Gente, não tem consertar uma estante sem tirar os livros dela. Eu preciso tirar, eu preciso observar onde é que está a descompensação dessa estante. Então, não adianta eu querer consertar uma coisa botando mais livro. Uhum. Eu vou tirar um pouco de livro e vou tentar perceber onde é que está a rachadura dessa estante. Aí eu trabalho para fortalecer aquilo, para resolver aquela questão. Aí eu tenho uma estrutura que se compõe e tem capacidade para aguentar todo um trabalho de força. Então, quando a gente faz um trabalho de base, ele me permite que eu construa uma estrutura sólida para então eu fazer o que eu quiser. Se eu quiser ficar forte, ok, mas eu preciso primeiro desse passo. Mesmo o aluno que não tem dor, o aluno que chega para mim para fazer aula, eu sempre vou mapear esse cara, eu quero saber quais são os terrenos. Gente, a gente não é mais caçador da pré-história, que a gente ficava de cócoras, corria. A gente não faz mais essas coisas, a gente tá tipo mongo. A gente tá tipo corcunda sentado. Tipo, então, 18 horas por dia. Exatamente, na quarentena, confinado. Então, essa inatividade, ela é muito, muito ruim. Então, se você não olha para esse corpo que está moldado dentro dessa cultura que a gente está vivendo de corpo, que é uma cultura mais sedentária, e você não tenta trazer mais opções para aquele corpo, o trabalho de força para ele vai ser bom, mas pode ter consequências depois. Uma artrose de ombro, uma artrose de joelho. É esse o ponto que eu bato. O que adianta eu pegar um aluno que tem disfunções, deixar ele um monstro?
Mas eu ele não tem a sei que estrutura ele para vai dar conta, pagar. né? E eu sei que se eu fizer isso sem cuidar da estrutura, ele vai pagar a conta, mas eu nem vou estar mais perto dele, porque ele vai pagar a conta lá na frente. Ele vai pagar a conta gerando uma artrose de joelho, um desgaste na coxa femoral. Então, essa conta, ela vem, gente, não tem jeito. Por isso, assim, qual que é o nome dela? É Karen? A Karen, ela escreveu mais aqui, ó. Karen. Eu queria que na psicoterapia ela entendesse que esse trabalho não dá mais para ela. As pessoas do meu Ai, setor me olharam assim, com os olhos abertos. tipo, Ai, que sua linda, louca! Cá! Mas é isso, Ah, é isso. Porque, na verdade, quando você chega nessa questão muito, muito, muito crônica, é difícil. Se você não tira o estímulo que está ali, colocando uma mecânica ruim, é muito difícil realmente você regredir ao ponto de não ter dor. O que dá para fazer é ela ter menos dor. Mas no estágio de cronificação que está, gente, porque quando eu cronifico uma dor, acontece uma coisa muito ruim que é fibrose. Acontece mesmo, assim. Essa musculatura, ela já inflamou tanto, que ela é como se ela perdesse elasticidade. Ela gera um tecido que é mais fibroso. Ele não tem tanta contratilidade. Então, quando eu gero fibrose, eu mudei aquele lugar. E é difícil recuperar a função quando eu já estou em fibrose. Por isso que eu falo, quem tem dor, não perde tempo. Vai cuidar, gente. Não perde tempo. Não deixa virar crônico. Porque você aos poucos, você objetivamente ali, você consegue ver uma mudança. O tecido muda, de verdade, né? Então, assim, o treinamento, ele é muito legal. Eu adoro trabalhar com treinamento. Eu vou falar a real aqui, eu adoro pegar um aluno esculhambado e levar e para colocar ele. performance, gente. É uma delícia fazer isso, porque a pessoa chega com dor, com uma má postura, você vê que ela tem terreno para lesões crônicas e você vai transformando esse aluno até que ele consiga chegar na performance. É maravilhoso. Mas é um processo. É isso que eu bato bastante nessa tecla. A gente vive um momento, há muito tempo, aliás, né? Que a gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. E o quanto mais rápido, né? Como se fosse uma pílula de corpo perfeito, uma pílula de treinamento rapidez, né? Tudo. Em quantos dias você vai me dar o resultado, Paty? Quase isso. Então, é como se alguém chegasse para você e falasse, Cíntia, eu quero 2 sessões de terapia e resolver minha vida. Tem gente que pergunta pra mim, eu quero acontecer isso. Quantas sessões você acha? Qual pacote? Como assim pacote? Aí a gente faz aquela ruga na testa assim, oi? Oi? Quantas sessões Ué? são necessárias para resolver esse problema? A gente até olha, né, Cintia, a pegadinha do malandro. Assim, né? Pois é, não é mágica, Não né? é? Nada Então, é porque mágica, principalmente quando o trabalho é nada. sério, né? Então, assim, o sair da posição de dor, de estar com uma disfunção, ou de fato eu estou em sobrepeso, ou eu estou com uma diabetes, ou eu estou com colesterol alto, esse processo em que eu tenho uma disfunção, seja metabólica, mecânica, enfim, mas esse processo que eu tenho uma disfunção até eu chegar, de fato, eu estar bem nos vários aspectos, é um processo. Não acontece do dia para a noite. E aí a gente entra, acho que numa das questões assim principais, assim, que é eu tenho que ter autonomia. A escolha de fazer isso é do aluno. É do aluno. Eu, como professora, eu vou guiá-lo. Eu quero guiá-lo. Mas quem vai de fato transformar é o aluno. É como você, Cintia. Você é um instrumento. É igual, então, assim, isso que eu acho incrível a gente falar, porque exatamente o jeito que você olha, o jeito que você enxerga o corpo, é exatamente isso que eu falo da psique. O psicólogo, o terapeuta, a gente é uma ferramenta, mas quem consegue o ganho,
quem consegue as sacadas, quem vai permitir tudo aquilo dentro dele, é ele. Você dá as ferramentas dos seus estudos, mas a pessoa tem que incorporar, ela tem que ver significado naquilo que você está compartilhando. E isso é, né, que nem eu te falei, semana passada, tal, que eu tava com a coluna tal, mais travada. Eu falei, putz, eu fiz um jogo de quadril como você me ensinou, e a sensação é muito boa. Então, você aprender e depois você colocar no teu dia a dia, isso é que é, né? Então, assim, poxa, meditação me É, faz bem. Então, poxa, eu vejo que quando eu faço meditação melhor. Então, faz a meditação. Mas se você fala e a pessoa não incorpora e não consegue compreender, esvai, né? é, é, então, porque o que eu falo para os alunos, você está no máximo, numa semana de 7 dias, você está no máximo comigo 2 horas na semana, no máximo 3. Então, é o momento em que eu chamo a atenção para os seus pontos. Vamos trabalhar isso daqui. Mas quem é que vai E o pegar resto? essa ferramenta e levar para o dia a dia? É o aluno. Então, você sabe quando o aluno está afim de transformar, ou não é nem está afim, não é esse o termo, é quando o aluno está tentando fazer essa transformação. Eu falo, Quando ele abraça a chega para a causa. aula. Exatamente. E quando ele chega para a aula e você observa que aquele pé está diferente. Fala, opa, ele pensou. Esse cara vai transformar. Quando ele entrega para mim a responsabilidade de fazer transformação, não acontece nada. Nada. Não, simplesmente não acontece. Você pode passar, assim, a melhor informação, você pode dar a tua melhor aula para aquele aluno, mas se ele entregar a responsabilidade para mim, transformação não acontece. Então, uma coisa Porque que o eu foco bato muito na tecla... foco é da independência, né? É que a pessoa Exatamente. aprenda. E não que você Exatamente, vire eu uma quero que o muleta, aluno... né? Eu quero que o aluno aprenda, incorpore, comece a entender o processo, se apodere desse processo, porque ele começa a levar para a vida dele. Porque uma das coisas que começou a me incomodar e só dar treinamento sem pensar em estrutura é que assim, eu sentia que o aluno ficava me imitando, sabe? Ele não entendia o que ele estava fazendo. Ele ficava me imitando. A sensação que eu tinha é que se eu coçasse o nariz, ele coçava também. Entendeu? Macaquinho. Porque, na verdade, ele foi ensinado a imitar. A educação física se construiu desse jeito. O professor na frente e o aluno lá imitando, né? Então, quando você passa dessa posição do cara, entender que não é imitação, mas é um entendimento de como ele se apodera do movimento, aí esse cara transforma. O cara que não está afim, que terceiriza a transformação, não rola. Esse não vai rolar. Né? Ai, Cíntia, é verdade que são 8h52? A Cintia, a outra irmã terrorista, entrou. São 8h52. Ó, agora a Karen tá aí e a Cíntia também. Então, ó, a Karen falou outra coisa. Ouço sempre isso. O negócio que a gente tava falando de número limitado de sessões. E o médico pede 10 sessões e o paciente acha que você que é ruim e que não fez no prazo. Pois é. Exatamente. Plano de saúde. Plano de saúde, gente. É isso. Plano de saúde. Tem plano de saúde que reembolsa 40 psicoterapias no ano. Oi? Como é De que novo você a vai saber? pegadinha, né? Como é que você vai saber? Às vezes, né? Às vezes em pouquíssimas, mas você não tem como saber. Então. É isso, assim, eu acho que quando a gente fala de trabalho corporal, a gente está falando de gente que tem um instrumento de transformação. Gente, corpo não é separado de mente. Não é. O Platão falou essa besteira, corta esse cara, cancela esse cara. Degola. Degola esse cara. Porque o que acontece? Ele transformou o corpo em objeto, corpo em máquina. O corpo não é máquina. O corpo é uma construção pessoal, é uma construção emocional, é uma construção do gesto que é primordial na sociedade em que você vive, na comunidade onde você vive. O corpo é uma construção cultural. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar rapidinho, que eu sei que a gente está quase no final. Mulheres, em geral, têm mais desgaste da cabeça do fêmur. Por quê? Porque a gente aprendeu que sentar de perna aberta é feio. Porque a gente vive de perninha cruzada.
E isso gera, o osso impacta mais dentro do quadril. Então, mulheres têm fazem mais cirurgias de prótese de quadril na velhice do que homens. Por quê? Por causa disso, é uma construção cultural. Então para vocês verem, o corpo é uma coisa assim que não é máquina. Eu não consigo mexer na estrutura como uma máquina. Vai lá, aperta um parafuso, opa, resolveu. Não resolveu. Você tem todo um trabalho que você tem que fazer, mas principalmente, vocês têm que participar do processo. Não terceirizem o seu processo. Entenda, pergunta para o professor, pergunta para o fisioterapeuta, mas por que eu tenho que fazer força aqui? Pergunta, se apoderem desse processo. Porque é isso que vai fazer com que vocês levem essa bagagem para casa e transformem. Não é o fisioterapeuta, não é o professor, é você que vai fazer a sua transformação. Gente, o trabalho de corpo, ele é incrível para fazer isso. Seja qual for, tá? Vai dançar, vai correr, vai fazer o que você quiser, vai fazer corrida de aventura, vai andar no meio do mato, faz o que você quiser, mas faz. Mas se mexe, porque né? Exatamente. O se mexer, ele é transformador. Do ponto de vista neural, a gente tem vários estudos hoje falando de como o movimento é capaz de gerar neurônios, coisa que antigamente... Lembra disso? Neurônio, a gente morria, não tinha mais. Não, hoje com o movimento você cria neurônios, eles nascem de novo. Então, assim, movimentem-se porque isso te alimenta em vários aspectos, né? Gente, voou essa live. Muito bom, querida. Ai, eu espero muito ter bom estar aqui ajudado. com você, tá trocando. Quem, né, Eu espero que vocês tenham não aproveitado. quem não conhecia a Paty, tá aí, vai ficar aí gravado. Ela é uma pessoa super disponível. Depois aí, se vocês quiserem mandar um direct para ela, perguntando alguma outra coisa. E a gente pode marcar outros dias dela vir também. Que é Da gente muito... marcar, trabalhar outros temas. Eu foquei um pouquinho nessa ideia da dor, porque eu acho que é uma coisa que... Ainda mais agora, hoje né, Paty? Saiu uma manchete hoje falando que o termo mais procurado em junho ou julho, acho que é junho, no Google foi dor nas costas. Pois é. Então pensem no que a inatividade, o que a reclusão faz com o nosso corpo. E quando eu falo corpo, eu estou falando com a gente, do ponto de vista emocional, do ponto de vista... Tudo. O que eu tô pegando de gente ansiosíssima, nossa senhora. Pensem o seguinte, ó, o trabalho corporal, ele é uma ferramenta de transformação. Então, é um ciclo que se completa o tempo inteiro. Você transforma o trabalho corporal e o trabalho corporal te transforma o tempo inteiro. É isso aí. É como se fosse, sabe o infinito? Aquele símbolo do infinito? É isso. Então façam, gente, se movam. Não precisa ter um rótulo. Eu faço Kung Fu. Não precisa. Qualquer Vai coisa. Vai no parque e faz qualquer coisa. Brinca, Anda com passa cachorro. árvore, agacha. Exatamente. Como criança, né? Exatamente. Ela só se mexe. Né? Querida, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, eu adorei. Estou super disponível. Se alguém precisar de ajuda em alguma coisa, é só me escrever no direct que a gente se fala. Obrigadão, Tá Paty. bom? Um beijo para todo mundo. E semana que vem a gente tá aqui de novo. Fechado, então. Um Um beijo beijo, para as Paty. irmãs terroristas. Amei vocês. Um beijo pra sua irmã também, que tá falando que tá aí morrendo de orgulho de você. Cadê? Onde A tá? Luísa. Aqui? Tá. Oi, Lu, eu não vou caguetar o que eu fazia com você quando eu era criança. Beijo, Deixa pra tchau. depois. Abafa. Tchau, gente. Até.